E a palavra de Deus diz que Jesus falando: aquele que me confessar diante de Deus, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Então, eh, essas perguntas que nós fazemos aqui, nós passamos anteriormente, né? Para todos aqueles que vão batizar, vão fazer sua profissão de fé, para que leiam, para que meditem. Ontem mesmo, nosso culto doméstico, a gente estava relembrando, né, essas perguntas aqui e falando com os meninos, colocar diante de Deus em oração essas verdades tão preciosas para as nossas vidas, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Então, unidos pela confissão da mesma fé, a mesma fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela esperança das mesmas promessas da palavra de Deus. Então, as perguntas que nós fazemos para vocês, Jean e Arthur, são as seguintes. A primeira: credes em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida. Vocês creem? Sim. Amém. Vocês creem que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim? Sim. Amém. Vocês confessam que fostes concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que esta lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, por palavras e por obras. Vocês confessam? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe pede. Vocês creem? Amém. Vocês estão agora, sinceramente, arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele concedidos para o bem de seu povo, e seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Vocês prometem? E por último, vocês prometem mais que, como membros desta igreja, vos sujeitar sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, e quando forem fiéis às sagradas escrituras, vocês prometem? Amém. A confissão de fé e as solenes promessas, Ian e Arthur, que vocês acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o vosso Deus único, e vocês prometem pertencer a Ele para todo sempre. Convido a igreja a ficar de pé e vamos orar.
e que nós, unidos na mesma fé e na mesma esperança, né, possamos zelar cuidando uns dos outros nesse amor, né? É, a- aqui é apenas a continuação, né? Não terminou. Precisamos da ajuda dos irmãos, das suas orações, para que nós possamos caminhar como corpo de Cristo, como família do Senhor. Oremos. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela vida de Ian, do Arthur, que hoje fazem a sua profissão de fé, confirmando o batismo que um dia receberam, ó Deus, porque o Senhor faz aliança com o teu povo, ó Deus, com os seus filhos, com a sua geração, como o Senhor fez, ó Deus, no Antigo Testamento, através da circuncisão, ó Deus, começando lá em Abraão e passando a toda a sua descendência, dos salvos em Cristo Jesus, essa aliança, ó Deus, eterna. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta igreja, que possamos crescer cada dia mais na comunhão, no amor, na fé, ó Deus, do Senhor, e assim, ó Deus, como igreja, como corpo de Cristo, sermos bênçãos uns para os outros, ó Deus. E abençoa, Pai, o Ian e o Arthur, fazendo deles jovens e homens cheios do Espírito Santo, ó Pai, que amam a Jesus mais do que tudo nessa vida. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.